Alô, amigos, muito bom dia. Aqui está falando o Bispo Tito Oscar, da Igreja de Nova Vida de São Paulo. Este é um programa patrocinado pelo Conselho de Pastores das Igrejas de Nova Vida e é uma alegria muito grande começar o dia com você. Bem-vindo ao nosso trabalho, a este encontro Viva a Vida. Anote um endereço de uma igreja mais próxima de você, faça planos para estar na igreja amanhã, domingo, envolva-se neste ministério. Hoje nós temos um programa muito especial para você. Você vai participar do que aconteceu no 7º encontro de Homens com uma Missão. Você vai vibrar como nós vibramos durante aqueles momentos preciosos com Deus. Fique conosco. Estamos de volta com o programa Viva a Vida. E nós queremos que você desfrute também do que aconteceu, foi semana passada, lá na Igreja de Nova Vida de Olaria, 1.500 homens. 1.500 homens de mãos erguidas, louvando, adorando a Deus, no nosso 7º encontro. E o tema foi muito pertinente. Nós abordamos o tema Seja Forte, Seja Homem. E muitas palestras foram ministradas, muitas pessoas deram seus depoimentos e nós gostaríamos que você ouvisse o que os nossos participantes falaram, sentiram a respeito deste trabalho realizado pelo Conselho de Pastores das Igrejas de Nova Vida. Ouçam. Nesse congresso de homem, cada vez que tem, a gente aprende mais a palavra de Deus com os bispos. Eu estou sendo um privilegiado por estar aqui. Sou muito agradecido por ter a nossa igreja estar aqui também, Nova Vida Estrela do Norte, do pastor Ademir Batista. É um privilégio, cada vez que a gente vem e aprende mais da palavra de Deus. Ezequiel, põe-te em pé. Ele estava caído. Põe-te em pé. Eu não falo com o homem caído, amém? Você vai se levantar nesta noite, nesta manhã. Se você chegou aqui caído no seu ministério, você vai se levantar. Porque Deus quer falar contigo nesta manhã, através de outras palestras. Então, Deus chama e diz assim, põe-te em pé e falarei contigo. E ouvi, e Ezequiel diz assim, e eu ouvi o que ele falava, o que Deus falava. Deus te chama e Deus não deixa ninguém enganado. Então nós vimos rapidamente nesses 4 exemplos bíblicos, de líderes e profetas sendo chamados por Deus, dando desculpas ao Senhor, eu não posso fazer isso, eu sou pequeno, tenho lábios impuros, olha, eu sou criança ainda, eu estou caído, e etc. Então Moisés diz, eu sou pesado de boca. Josué, abatido por sua primeira derrota em Ai, ele levanta Josué daquele abatimento, daquela fraqueza. Isaías, sou homem de lábios impuros, ele purifica os lábios de Isaías. Jeremias dizendo, sou criança, não sei falar. E Ezequiel caído, mas Deus o levantou e falou com ele, amém? Agora, o nosso texto temático, que é em 1 Reis 2:2, Davi chama o seu filho. Já não é, vejam, olha a diferença que eu quero que você note junto comigo, que você entenda junto comigo. Vimos 2 líderes e 4 profetas, 3 por enquanto, vamos para o 4º ainda, sendo chamados por Deus, tendo uma conversa com Deus. Mas agora aqui a conversa do texto de 1 Reis 2, é Davi chamando o seu filho, Salomão, para fazer o quê? Para conduzir no reinado o povo de Deus. Mas Davi, e aí entra quem é pai, aí vai entender o que eu vou falar agora. Aí entra o seguinte, nossos filhos podem ter 20, 50, 60, 70 anos de idade, mas são sempre crianças para nós. É a verdade ou não é? E Davi olhava Salomão como uma criança, como uma criança, por isso ele disse, seja homem, seja maduro,
Você vai conduzir esse povo. Eu me lembro lá em 1 Coríntios 13, quando Paulo fala sobre aquela apologia do amor, etc. E ele diz assim, olha, eu falava como quando eu era menino, eu falava como menino, tinha atitudes de menino, olha, eu não entendia porque eu era menino, né? Aquela coisa toda que nós conhecemos, mas ele diz assim, eu abandonei as coisas próprias de menino. No final desse versículo ele fala, 1 Coríntios 13, 11, ele diz, olha, eu abandonei as coisas próprias de menino, porque no reino e no ministério, no reino de Deus, nós não podemos ser meninos, entre aspas. Nós temos que abandonar algumas coisas que nós fazíamos quando não éramos cristãos. Então, Paulo dá esse testemunho. Então Davi, preocupado realmente com Salomão, como é que ele vai? Eu vou voltar para a terra dos mortais, ou seja, eu vou morrer e etc. Né? Então, Davi preocupado com o povo, ele chama e diz, olha, dá essa ultimato praticamente, entre aspas, a Salomão, olha, seja forte, seja homem, outras traduções falam, tenha coragem, etc, etc. É o segundo ano que participo e com grande alegria estou fazendo parte deste movimento que está sendo muito gratificante, está sendo muito, assim, está aumentando muito, né, o conhecimento, está aumentando muito, né, assim, o momento de pegarmos a intimidade com o nosso Deus. Muitos homens em nossos dias não sabem mais quem são. Eu às vezes tenho conversado com alguns homens que eu estou vendo que eles estão meio indecisos. Diante de Deus, da sua família, da sociedade, da igreja, eu vejo homens às vezes indecisos. Não indecisos com relação somente à sua masculinidade, né? Que hoje a coisa está pegando desse lado, né? O cara nasce e alguém já vai dizer para ele, ó, você nasceu homem por acaso, mas lá na frente você vai escolher se você quer ser homem ou mulher. É isso que os gays estão querendo dizer para as crianças. Aquela cartilha que foi vetada aí, aquela malfadada cartilha, estaria sendo distribuída nas escolas públicas do Brasil inteiro, na verdade diz isso. O fato de você ter nascido com um órgão genital masculino ou feminino não define a sua sexualidade. Você vai definir isso quando você quiser mais tarde. E aí tem muitos homens hoje que já não sabem nem mais quem são. Por isso o tema falado ali, ser forte, ser homem, tá? Parece até um absurdo, mas eu sou homem. Olha, você pode ter certeza, mas tem muita gente que ainda está em dúvida daquilo que é. Eu tenho atendido mulheres em gabinete que estão sofrendo a dor de uma traição, e a pior traição que existe não é ela saber que o marido a traiu com outra mulher, mas é saber que o marido a traiu com outro homem. Com outro homem. Esses dias chegou ao meu conhecimento uma coisa que me estarreceu. A mulher descobriu que o marido a traiu com outro homem. E esse outro homem é o irmão dela, o cunhado dele. O cunhado. Mas não traiu apenas uma vez. Ele deixou a casa da esposa, dos filhos, e foi morar com o cunhado. Aí você diria, bispo, isso aí é o fim. Pois é para você ver em que níveis as coisas estão chegando. E hoje é tempo de haver um despertamento no meio dos homens. E a minha palavra aqui nessa manhã é com relação a esse despertamento. O bispo Moacir já falou sobre isso aqui. Acorda, meu filho, acorda. O diabo está conspirando contra a tua casa, contra a tua família. Acorda, porque algumas coisas estão acontecendo ao seu redor. O problema é que a gente acha que determinadas coisas só acontecem na casa do vizinho. E nunca vai acontecer. Não, na minha casa não. Que isso? Filho homossexual? Não, isso é na casa do vizinho. Muitos pais hoje estão sendo surpreendidos pelo comportamento homossexual dos seus filhos. E se você não vigiar, se você não ocupar o espaço de pai, se você não ocupar o espaço de esposo, de cabeça do lar que Deus preparou para você, você abre o teu olho, porque talvez você possa ser decepcionado por uma notícia desse nível. E é difícil demais.
A Editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br.